Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para começar mais uma aula. O assunto da aula de hoje é relacionado a uma aula anterior que nós tivemos. A aula que eu estou falando para vocês, que vocês podem procurar aqui no canal que vocês vão encontrar, é uma aula falando a respeito do núcleo celular. Nessa aula eu falei para vocês a respeito do nosso cariótipo, eu falei para vocês a respeito do número de cromossomos que a gente encontra nas células humanas. As células somáticas apresentam 23 pares de cromossomos, são chamadas células diploides, ou seja, totalizando 46 cromossomos. Enquanto que as nossas células sexuais, nossas células reprodutoras, o ovócito secundário e o espermatozoide, apresentam a metade, são células haploides com 23 cromossomos, não havendo pares de cromossomos homólogos. Lembrando que cromossomos homólogos são aqueles idênticos na forma e no tamanho. Só que na aula de hoje nós vamos tratar de pequenas alterações na ploidia humana, pequenas alterações no número de cromossomos na espécie humana, no qual nós vamos tratar de um ou dois cromossomos a menos, um ou dois cromossomos a mais. O nome desse tipo de alteração é aneuploidia, ou também conhecida como aberrações cromossômicas. Então vem comigo que nós vamos tratar agora a respeito das aneuploidias humanas. Então antes da gente entrar nas aneuploidias, aqui eu tenho o cariótipo humano, cariótipo masculino e cariótipo feminino. Como que a gente diferencia um do outro é algo muito simples. Aqui nós temos o conjunto de cromossomos nas células diploides humanas, nas células 2N, também chamadas de células somáticas. Nós temos aqui 23 pares de cromossomos homólogos. Cada um desses aqui é um par. Vocês podem identificar que eles são homólogos, que eles têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Desses 23 pares, até o 22º par é o que a gente chama de cromossomo autossômico, idêntico no sexo masculino e no sexo feminino. Qualquer característica hereditária que esteja relacionada a esse tipo de cromossomo, a gente chama de característica autossômica, gene autossômico. O último par, o 23º par, é o par sexual. Aí a gente tem aqui as características ligadas ao sexo, restritas ao sexo. Isso é assunto para aulas posteriores também. Mas aqui a gente tem a diferença não em números de cromossomos sexuais do sexo masculino para o feminino, mas sim no tipo de cromossomo sexual, como eu falei para vocês, citado em aula anterior. No caso masculino, um cromossomo X e um cromossomo Y. No caso feminino, são dois cromossomos X. Então, homens são 44 cromossomos autossômicos, mais X e Y. No caso feminino, são 44 autossômicos, mais 2 cromossomos X, totalizando 46 cromossomos, quando a gente fala em casos normais. Agora a gente vai abordar o primeiro caso de aneuploidia, o primeiro caso de aberração cromossômica, onde nós temos alteração no número de cromossomos da espécie humana. Primeiro caso, observa e tenta identificar qual a alteração. Está até destacado e está fácil da gente visualizar. Ó, os primeiros pares até o 21º nós temos homólogos. Só que chega no 21º nós não temos um par, nós temos um trio de cromossomos. Por isso que aqui nós temos a trissomia do 21. Se eu for olhar a ploidia, o total de cromossomos que a pessoa portadora dessa aneuploidia apresenta, ela não tem 46. Se ela tem um a mais aqui no 21, ela tem 47 cromossomos no total. Como é exatamente a trissomia do 21, tá? Não altera os cromossomos sexuais, existem homens e mulheres portadores dessa síndrome. A síndrome que é a trissomia do 21 é essa aqui, ó, a síndrome conhecida como síndrome de Down. A síndrome de Down tem esse nome por conta do pesquisador John Down, que identificou as características em homenagem a ele. A síndrome é conhecida como síndrome de Down. De forma pejorativa, de forma completamente errada. Pessoas costumam classificar portadores de síndrome de Down como mongoloides. Esqueçam esse nome pejorativo. O nome mongoloide
vem de uma característica que são os olhos puxados, característicos de um portador de síndrome de Down. Só que esses olhos puxados, como se assemelhava muito a habitantes da Mongólia, começaram a dar o nome de mongoloides, mas era um termo pejorativo da década de 80 que a gente não deve mais utilizar e não é o que caracteriza obrigatoriamente um portador de síndrome de Down. A característica comum de um portador de síndrome de Down nem é mesmo uma característica física, tá, gente? É o baixo coeficiente de inteligência, ou seja, o baixo QI. Uma pessoa com QI normal, ele vai estar por volta de 80, 90, quando se faz um teste de QI com um profissional específico. Pessoas com QI acima de 90, acima de 100, como é o caso, por exemplo, de John Nash, que tinha um QI acima de 127, como era o caso de Albert Einstein, QI extremamente elevado, são pessoas denominadas superdotadas. No caso de um portador de síndrome de Down, o QI fica entre 15 a 50, um QI baixo, que leva uma característica comum na grande maioria, que é o retardo mental. Gente, apesar do retardo mental, inúmeros casos de portadores de síndrome de Down adaptados ao mercado de trabalho, estudando e se colocando no mercado de trabalho como excelentes profissionais. A gente deve ficar livre totalmente do preconceito, inclusive o preconceito com portadores da síndrome de Down. Existem outras características relacionadas à síndrome de Down que são físicas, além do olho puxado. O nariz é pequeno e achatado, a orelha está mais baixa do que o nível do olho, a língua é um pouco protusa, existe isso aqui, ó, uma prega horizontal e única nas mãos. Essa prega horizontal e única se chama prega simiesca nas mãos, tá? Se a gente for olhar aqui, ó, as pregas da nossa mão formam uma espécie de um M. Compara aqui com o portador de síndrome de Down. É uma só, única, característica física. Existem outras características que podem acometer portadores de síndrome de Down, como problemas hepáticos no fígado, hepático significa fígado, e problemas cardíacos também que são congênitos, vêm desde o nascimento. Por isso que em alguns casos os portadores de síndrome de Down podem apresentar um período de vida entre 17 e 21 anos de idade, mas é lógico sim que em muitos casos ultrapassa essa idade básica que eu citei para vocês. Então vamos lá, mais uma aneuploidia, mais uma aberração cromossômica. Aqui vocês observam o cariótipo, mais um caso de alteração de trissomia em cromossomo autossômico, no caso 13º par, conhecida como trissomia do 13 ou também conhecida como síndrome de Patau. Nós temos um total de 47 cromossomos, são 45 autossômicos ao invés de 44, justamente por conta desse cromossomo autossômico a mais. Características físicas marcantes: a microcefalia, com a face muito deformada, os olhos pequenos, às vezes ausentes, ou que eles chamam de ciclope, por isso que ela é conhecida como síndrome do ciclope. Às vezes, apenas um olho presente em portadores da síndrome de Patau. O lábio é leporino, que é esse lábio cortado, fenda palatina, a fenda superior da boca aberta, com malformação cardíaca, malformação renal, malformação digestiva, tá? O pescoço é alado, pescoço alado significa que ele é junto do tronco, tá? E polidactilia. Polidactilia é isso aqui, ó, mais de 5 dedos, seja nas mãos ou seja nos pés. A probabilidade de sobrevivência é muito pequena, tá? Na maioria das vezes acontece morte rápida, abortos espontâneos ou sobrevida até no máximo o segundo ano de vida, tá? Próximo. Aqui nós temos mais uma trissomia. Nós já vimos a do 13, já vimos a do 21, é a trissomia do 18. Mais um caso onde a pessoa apresenta 47 cromossomos, por apresentar um cromossomo autossômico a mais, se chama síndrome de Edwards.
Na síndrome de Edwards, a gente vai observar o retardo mental, atraso do crescimento, o crânio mais alongado do que o normal, uma boca pequena, um pescoço mais curto, as genitálias externas em anomalia, com malformação, o dedo indicador maior do que os outros, tá? A probabilidade de sobrevivência também é baixa, é nos primeiros anos de vida, mas existem casos relatados de adolescentes com 15 anos ou um pouco mais portadores de síndrome de Edwards. Agora a gente observa não mais trissomia, não mais trincas de cromossomos. Aqui a gente tem um caso de uma monossomia. Monossomia significa um cromossomo onde deveria haver um par. Quando a gente fala de X0, aqui deveria ser um par sexual. Só tem um cromossomo X. Questiona-se qual o sexo do portador dessa síndrome. A resposta que eu te dou é sexo feminino. Ah, não pode ser masculino? Não, porque o cromossomo Y, que define as características masculinas, não está presente. Somente pela presença do cromossomo X define o sexo feminino nessa síndrome, conhecida como síndrome de Turner, ou monossomia do 23. A pessoa não tem 46 e sim 45 cromossomos. Como eu adiantei para vocês, é do sexo feminino, não tem o corpúsculo de Barr, que é aquela cromatina sexual feminina que está na aula de núcleo que eu citei para vocês, tá? Estatura mais baixa, ausência de características sexuais secundárias, como por exemplo a ausência total de mamas, genitália infantil pouco desenvolvida, por questão hormonal não desenvolve o ciclo menstrual, ausência de pelos também na região pubiana, altamente estéril, tá? O pescoço alado é esse aqui que eu estou falando para vocês, mais juntinho, aberto, tá? E deficiência mental obrigatória. A possibilidade de sobrevivência é maior, inclusive chegando à idade adulta. Então essa síndrome que eu falei para vocês se chama síndrome de Turner. A próxima, gente. A anterior foi uma monossomia, ausência de cromossomo, só tinha um. Aqui é mais uma trissomia, mais diferente de todas aquelas outras que eu falei para vocês, que estava aqui até o 22º par, né? Que são os cromossomos autossômicos. Aqui a gente tem uma trissomia sexual, uma pessoa XXY. É homem, sexo masculino, pela presença do cromossomo Y, tá, gente? Só que tem um cromossomo X a mais. A síndrome é essa, se chama síndrome de Klinefelter, onde as características principais são ombros estreitos, ginecomastia, que é o desenvolvimento de seios, o quadril mais largos, os quadris mais largos, as pernas também muito largas, calvície frontal, tá? Não está presente nas pessoas, crescimento de barba praticamente ausente, ausência de pelos no corpo, tá? Pelos púbicos femininos, testículos atrofiados. Obrigatoriamente, um portador de síndrome de Klinefelter é um indivíduo estéril. Ele é um indivíduo com 44 autossômicos e 3 sexuais, XXY, totalizando também 47 cromossomos. Mais duas para a gente finalizar. Trissomia do X, 3 cromossomos sexuais. É uma mulher com 44 autossômicos XXX, chamada de síndrome da superfêmea, trissomia do X. Gente, em muitos casos, o que se manifesta é uma estatura mais elevada. Mas não obrigatoriamente você quer dizer a toda mulher com estatura elevada. Não, gente. A altura é hereditária. Isso é uma das causas da trissomia do X. Mas, na maioria das vezes, além dessa estatura elevada na trissomia do X, além da esterilidade, ocorre a questão relacionada ao retardo mental em muitos casos das portadoras do triplo X, tá? Então, é raro, mas pode acontecer. A próxima que a gente fala, e última, chama-se síndrome do duplo Y. É um indivíduo com os 44 autossômicos totais, só que 3 sexuais, XYY, um cromossomo masculino a mais, 47 no total. Mais comum do que a gente imagina, um caso a cada 1000 nascimentos, tá?
É conhecida como síndrome do super-homem, porque algumas características que aparecem pode ser maior porte físico, maior estatura elevada. Aí vem uma pessoa que fala, então sou isso aí, eu sou forte, sou super-homem. Não, isso é grave, tá, gente? Em muitos casos, o que sobressai nem é mesmo a estatura, nem é mesmo o porte físico, às vezes nem está presente, tá? É o desvio de comportamento. São pessoas dissimuladas e pessoas muito agressivas. Já foi feita pesquisa em meio a populações carcerárias, onde se identificaram uma porcentagem muito grande de portadores de síndrome de duplo Y, em 50%, 60% dos casos. Explica, às vezes, o surgimento de psicopatas, como aqui no Brasil foi o caso do maníaco da luz vermelha, como foi o caso de, de assassinos em série, Chico Picadinho, que ficou famoso, tá? Ou um caso mais recente, por volta dos anos de 2003, um menor que recebeu o nome de Champinha, que matou um casal de namorados, comprovadamente portador da síndrome do duplo Y, tá? Então, por hoje é só. Não se esqueçam de assistir a aula de núcleo celular, que está aqui para vocês disponível, tá? Um grande abraço e até a próxima aula.